Legal. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Virgínio. Eu atuo aqui na Focus, sou sócio aqui na Focus, também atuo como diretor da vertical de estratégia e tecnologia. Acho que aqui você já deu, né, algumas ideias aí para vocês sobre esse webinar. A ideia vai ser a gente passar um apanhado geral aqui sobre a importância da governança de IA, da estratégia de IA e algumas sugestões, recomendações de como é que a gente constrói isso dentro de uma organização, tá bom? Vocês estão vendo aí minha tela, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai apresentar um pouquinho aqui para vocês também, principalmente como avaliar a maturidade, tá, digital e a maturidade de IA dentro de uma instituição de saúde e, obviamente, trazendo ali para vocês as boas práticas, não só para fazer a avaliação dessa maturidade, mas também para implementar os mecanismos de governança, toda a estratégia digital, o meu modelo operacional, tá? A gente tem alguns desafios, né, em projetos de IA dentro de instituições de saúde. Por que que muitos projetos fracassam? Por que que não dá certo, né? Então, a gente tem uma questão de identificação de problemas e prioridades. Então, como é que eu posso conseguir identificar as oportunidades que eu tenho de fato de utilizar a IA, gerando valor, e não só implantar por implantar, né? Porque eu quero IA dentro da minha instituição. Como é que eu defino as prioridades? De repente, eu posso estar, inclusive, deixando de implementar algo que possa me trazer um maior valor para implementar algo só porque eu ouvi falar e achei legal, tá? Alinhamento estratégico, isso é muito importante. Eu preciso ter um roadmap de iniciativas de IA alinhado com o roadmap da instituição. Não é só iniciativas de IA, eu tenho iniciativas digitais. As minhas iniciativas de IA estão ali dentro e elas precisam ser priorizadas de acordo com o meu alinhamento estratégico com a instituição, tá? Governança, muitas vezes eu saio adotando, mas eu não tenho nenhum tipo de critério, nenhuma regra de como é que as coisas devem funcionar, quais são as minhas políticas, quem é responsável pelo quê. Então, por isso é muito interessante, muito importante a criação aqui de um modelo de governança também, tá? Qualidade das soluções, esse é uma das grandes questões, né? Às vezes eu até tenho políticas bem definidas, eu até tenho já uma estratégia de iniciativas de A, mas tá, mas agora eu quero adquirir uma determinada solução. Como é que eu avalio essa solução? Como é que eu sei que o fornecedor, que muitas vezes é só uma startup que está começando agora achando que vai revolucionar o mundo da saúde, né? Como é que eu sei que aquela solução realmente vai me entregar valor e vai de fato ter qualidade para evitar qualquer tipo de problema ali no meu processo, tá? Como eu faço isso? Tá? E capacitação também, porque eu preciso garantir que as pessoas de dentro da minha organização saibam, conheçam IA, saibam a diferença de uma solução de IA para uma solução digital qualquer e como é que eu vou avaliar isso, tá? E um outro ponto importante também que é segurança versus burocracia, né? Muita gente fala, essa questão toda de governança, de criar estratégia, é só burocracia. Na prática, isso não funciona, tá? A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a ideia não é burocratizar o processo. A ideia não é barrar a inovação. A ideia é inovação com responsabilidade, tá? Então, eu preciso ter ali um comitê, uma governança de A e mostrar para a organização a importância da existência desse comitê para evitar qualquer tipo de problema em relação ao uso da inteligência artificial dentro da instituição, tá? E aí, pensando em todos esses desafios, né, e nessas milhares de recomendações que a gente vê para tudo quanto é lado, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como eu estruturo todas essas recomendações, todas essas coisas que estão dizendo que eu preciso fazer, mas por onde eu começo, como eu crio tudo isso, tá? Então, pensando nisso, a Folks criou um framework que nada mais é do que um modelo de maturidade de IA para organizações de saúde, tá? O que que esse framework faz? Como ele é um modelo de maturidade, muito parecido ali com a RIMS, com a ONA, que tem estágios de maturidade, ele propõe um guia evolutivo para eu ir aumentando a maturidade em IA dentro da minha instituição ao longo do tempo, garantindo ali não só a adoção, mas a adoção segura e alinhada com a estratégia, tá? Ao mesmo tempo, ele vai apoiar a instituição na criação, na estruturação ali de uma governança. Com isso, ele também apoia na aderência às normas, regulamentações, inclusive na mais nova resolução aí do CFM, que está dando muito o que falar,
né, e está fazendo uma série de exigências em relação à governança, à avaliação e monitoramento de soluções de IA. Então, o framework te ajuda também a direcionar para garantir conformidade a essa resolução. E, obviamente, né, não só pensando nas regras e nas políticas, mas também na estratégia. Como é que eu adoto o IA ao longo do tempo? Como é que eu crio a minha estratégia? Como é que eu avalio as soluções? Tá bom? E aquele ponto que eu falei, né? O framework ele também traz uma série de boas práticas para vocês conseguirem avaliar a qualidade de soluções de IA e fazer o processo que a gente chama ali de software selection, o processo de due diligence, que vai conseguir trazer uma visão de avaliação e aquisição ou desenvolvimento interno de ferramentas de IA. Tá? Como é que funciona este modelo de maturidade? Tá? Esse modelo de maturidade tem 5 estágios, e a ideia é, conforme a gente vai passando pelos estágios, a gente vai aumentando o nosso grau de aderência às boas práticas, o nosso grau de adoção de IA e também, obviamente, o nosso grau de maturidade em relação à estratégia e à operação e governança em IA. Tá? No estágio um, estágio inicial, a gente diz que o uso da IA aqui ainda é mais exploratório e informal, né? Porém, embora a instituição ainda possa não ter adotado uma solução de inteligência artificial em grande escala, podem ter certeza que as pessoas lá na prática, na operação, já estão usando IA de alguma forma, que é o que a gente chama ali do efeito Shadow AI. É uma IA que não é autorizada, não é corporativa, mas o pessoal já está usando. Eu já vi muitos casos de hospitais, ou pronto atendimento, por exemplo, ambulatório, no consultório médico, é muito comum isso. O paciente chega, o médico já está usando a IA própria dele ali, que às vezes ele mesmo criou, porque está super fácil, né? Criar hoje em dia algumas aplicaçõezinhas aí de IA, ou às vezes ele até contratou já de algum fornecedor e ele está ouvindo ali a conversa do paciente com o médico, estrutura uma documentação, esse médico vai lá, copia e cola para dentro do prontuário. Qual que é o problema disso? Cara, eu estou fazendo uma gravação de toda uma conversa, transcrição com dados de saúde ali do paciente, onde? No dispositivo pessoal, na IA pessoal daquele médico, daquele profissional. Se ele sai da instituição e ele perde esse celular, por exemplo, tá lá todas as informações ali. Então, é o que a gente está chamando agora de Bring Your Own AI, o Bio AI, né? A gente já conhecia o BioD, que é o traga o seu próprio dispositivo pessoal, né? A gente utilizando o celular, o notebook próprio dentro de uma instituição de saúde, mas agora a gente tem o Bio AI, que é você levando a sua própria IA para poder utilizar dentro da instituição, tá? Então, assim, a instituição pode ter zero maturidade em adoção de IA, ela pode não ter nenhuma solução de IA, mas na grande maioria dos casos já vai ter profissionais da assistência ou profissionais do back-office utilizando alguma IA e potencialmente compartilhando dados de forma indevida. Tá? Portanto, um dos principais objetivos do estágio um é a gente mitigar esse shadow AI. Tá? Então, aí a gente já começar a criar algumas políticas de governança, já começar a pensar IA de uma forma exploratória, mesmo que seja informal, e de repente até já ter uma ferramenta de IA corporativa, tá? Para a gente poder trazer ali para os nossos profissionais. Tá? Quando eu vou para o estágio 2 eu já começo a adotar a IA em algum processo mais específico, geralmente IA de menor complexidade, mas como eu já estou adotando IA, a ideia é eu criar o meu alicerce aqui dentro desse estágio. Por isso que aqui entra essa governança de IA de uma forma formal, tá? Com todas as minhas regras e políticas de IA. E aqui eu também já estou criando um roadmap, eu já começo a fazer avaliação de processo, avaliação de oportunidades, o que que existe no mercado em relação a IA e como que pode me ajudar. E aí eu crio uma listinha, um backlog realmente de possíveis iniciativas de IA. Tá? Quando eu vou para o estágio 3, aqui eu já estou falando de expandir o uso da IA, porque eu já tenho governança, eu já tenho algumas competências internas, eu já consigo expandir o uso de IA, inclusive com IAs mais complexas, tá? Mas eu não faço isso de qualquer jeito. Esse meu roadmap de iniciativas de IA que eu criei aqui no estágio 2 agora está alinhado à estratégia da organização. Então, eu vou olhar para metas institucionais, para KPIs, indicadores, como é que eu vou garantir que essa minha iniciativa de IA de fato está alinhada com a minha estratégia, tá?
Quando eu vou para o estágio 4, aí a coisa já vai ficando muito mais avançada, né? No estágio 4, eu já tenho IA implantada em boa parte da instituição e eu tenho uma adaptação contínua, né? Melhoria contínua da minha estratégia. E mais do que isso, eu tenho um posicionamento AI first. O que é esse posicionamento AI first? Uma vez que eu já estou aqui no estágio 4, eu já tenho competências internas, já tenho IA adotada em vários processos, é uma visão de que, cara, eu tenho experiência já. Então, tudo quanto é problema que surgir, eu posso pensar em IA como uma possível solução. Vejam, não é pensar que IA é a solução para tudo. É diferente, tá? Mas é pensar que, já que eu tenho maturidade, eu posso, ao invés de ficar dependendo do meu ERP, eu posso até mesmo desenvolver uma aplicação interna que resolva aquele problema, tá? Essa que é a ideia do estágio 4. Quando eu chego no estágio 5, aí é algo muito maior. Aí é você, como hospital, como instituição de saúde, se tornando uma referência de IA. Então, aí eu produzo conhecimento, eu compartilho conhecimento, as outras instituições de saúde me utilizam como benchmarking. Então, eu me torno, de fato, uma referência. E um dos grandes pontos aqui é que o meu nível de adoção já está tão alto que eu já tenho até uma estratégia mais AI native, que ela é voltada para a criação de novos negócios que só seriam possíveis com IA. Se eu tiro o IA daquele negócio, já não faz mais sentido aquele negócio para mim, tá? Um exemplo clássico, né, que a gente sempre dá é um simples chatbot, onde eu tenho uma IA, né, com, obviamente, a generativa ali, com RAG, com toda a minha orientação do que ela pode ou não pode falar com o paciente, mas eu crio esse chatbot para 24 por 7 trazer orientações para o paciente. Eu trago o engajamento, eu melhoro a minha capacitação, a minha captação de pacientes e a educação também de pacientes depois que ele teve alta, por exemplo, ou se ele está em acompanhamento num ambulatório, numa linha de cuidado. Tá? Eu conseguiria criar este negócio 24 por 7 só com humanos, sem IA? Não conseguiria. Eu teria que ter, né, uma quantidade enorme de pessoas para conseguir fazer isso. Então, é um tipo de negócio que ele só funciona se eu tiver IA, tá? Agora, só os estágios basta? Aqui para o nosso modelo, não. Os estágios, eles te guiam a como você vai evoluindo de maturidade ao longo do tempo. Porém, todas as boas práticas que a gente tem dentro deste framework estão agrupadas em domínios, que nada mais são do que grupos temáticos para a gente melhor organizar e estruturar as nossas boas práticas para adoção, para governança de IA. Então, eu tenho lá infraestrutura, arquitetura e segurança, eu tenho pessoas e cultura que olha muito para capacitação, mas até para competências internas na minha instituição. Então, eu saio lá do estágio 1, por exemplo, que eu tenho só uma pessoa que conhece um pouquinho mais de IA, e ela vai virar o meu ponto focal de IA na instituição, até o estágio 4, estágio 5, que eu tenho um Caio, né, que é o Chief AI Officer. Então, eu tenho um líder especialista em IA dentro da instituição. Tá? Quando eu vou aqui para esse domínio de adoção e roadmap de IA, a minha visão aqui é adotar IA cada vez mais ao longo do tempo. Ao longo dos estágios, eu vou aumentando a minha adoção de IA. Estratégia de governança é um dos mais importantes porque ele é o que foca na criação da estratégia e a criação da estrutura de governança de IA dentro da instituição. Quando eu falo de gestão de dados, né, IA não funciona sem dados, então aqui envolve muita parte de arquitetura de dados, gestão, governança desses dados, tá? E este aqui que é um dos grandes problemas, né? Qualidade de projetos e soluções de IA. Nada adianta eu ter uma super governança lá formal e eu não ter um modelo operacional e uma garantia de que eu vou executar o projeto de forma adequada e a solução que eu estou colocando dentro de casa tem qualidade, tá? Então, essa visão de qualidade, não só da solução de A, de avaliar a solução de A e garantir que ela tem qualidade, mas também a qualidade do projeto, do ciclo de vida todo de implantação, está aqui dentro deste domínio, tá? E aí vocês vão ver, a gente tem um quadro aqui que a gente chama At a Glance, né? Que eu tenho desde o estágio 1 até o estágio 5, e eu vou vendo domínio a domínio como é que eu vou evoluindo ao longo desses estágios. Então, lembra que eu falei para vocês, no estágio 1, um dos principais objetivos aqui é o estabelecer uma visão
de IA, começar com essa visão de IA, mas já mitigar o problema do Bio AI, o problema do Shadow AI, criando pelo menos as minhas políticas de uso aceitável e minhas políticas de Bio AI. Tá? Quando eu vou para o estágio 2 eu já tenho uma governança estruturada. Estágio 3 eu já tenho a minha estratégia e o meu modelo operacional. Estágio 4 eu já tenho até um orçamento e uma área dedicada para iniciativas de IA e um pensamento AI first. E no estágio 5 modelos de negócio AI native e geração de conhecimento se tornando uma referência. A mesma coisa vale para todos os demais domínios. Tá? Em todos os domínios eu tenho essa visão de crescimento da minha maturidade ao longo dos estágios. Tá? Se eu pego aqui, por exemplo, pessoas e cultura, eu saio aqui de uma simples liderança técnica não formalizada, tá? E eu só tenho algumas campanhas de conscientização, algumas campanhas educativas mais pontuais, mas depois disso eu já venho aqui para ter equipes multidisciplinares com conhecimento e trabalhando nos projetos de IA. Eu já começo aqui com equipes que já têm mais conhecimento técnico, até engenheiros de dados, cientistas de dados, tem um programa de capacitação interna. Aqui eu tenho uma promoção dessa cultura AI First e já tenho uma liderança especializada. E aí eu chego aqui com até mesmo parcerias com programas acadêmicos e desenvolvimento de talentos, tá? Então é assim que a gente vai evoluindo aqui ao longo dos estágios, tá? Para cada domínio. Esse framework foi tirado da onde, né? Claro, a gente trouxe muito da nossa experiência aqui trabalhando em diferentes projetos, mas obviamente a gente trouxe um consolidado de várias referências. A gente vê muita coisa aí da ONA, o NIST, a própria Organização Mundial de Saúde, Gartner tem bastante coisa, Joint Commission já tem muita coisa de a própria resolução do CFM, certificação de software da SBIS. A SBIS está criando agora um processo de certificação de software de IA, que está para ser lançado esse mês ainda. E a gente tem aqui também a CHAI, que é uma organização que tem afetado bastante, tem trazido bastante contribuições com frameworks para garantia de qualidade de IA, uso responsável de IA na área da saúde. Tá? Então, a gente consolidou tudo isso para trazer aqui dentro deste framework e organizou em estágios de maturidade, de acordo com aquilo que é menos complexo para aquilo que é mais complexo, ajudando essa visão de guia evolutivo e, ao mesmo tempo, também foi agrupando em diferentes domínios, que são grupos temáticos, tá bom? A Folks, inclusive, foi a primeira empresa brasileira a se associar à Chai, e a gente tem, inclusive, contribuído na produção dos materiais da Chai. Tá? Então, está sendo uma coisa mútua. A gente usa os materiais da Chai, mas a gente também está contribuindo, ajudando a criar esses materiais que a Chai está divulgando, tá bom? Alguns pontos específicos aqui da resolução, né, do CFM, o modelo que a gente está usando, tá, pessoal, vai muito além da resolução do CFM. A resolução do CFM é um pedacinho ali de algumas das boas práticas que a gente também adota no nosso framework. E essa resolução, ela está olhando muito para a responsabilidade e autonomia, tanto do profissional quanto do paciente, e são coisas que a gente precisa ter ali na nossa governança, né? A resolução fala que o paciente, inclusive, tem direito à autonomia. Dependendo do tipo de IA, se eu estou chegando ali no pronto-socorro, eu estou usando uma IA que faz, que ouve toda a conversa e faz a transcrição e ainda guarda essa transcrição. Será que o paciente ele tem o direito, ele pode se recusar? Ou, no mínimo, ele precisa ser comunicado de que existe uma IA ali? Mas e se ele se recusar? Ou se o médico se recusar? Porque ele pode ter algum tipo de problema com aquela IA, ele deixou de confiar e fala, não quero usar. Mas aí eu já fui lá, já implantei, tá lá, e o médico não consegue nem mais seguir o processo sem a IA. Será que eu tenho dentro daquela solução uma forma de eu seguir o meu processo agora sem IA? Do médico ir lá e ó, desativar, porque neste momento, nessa consulta, o paciente recusou. Eu vou lá e desativo e sigo com o meu fluxo. Tá? Então, tudo isso eu tenho que pensar. Quais são as IAs que eu deveria ter essa possibilidade de fazer uma desativação temporária? Quais não tem sentido algum eu desativar, porque ela é inerente ao processo e faz parte do processo? Quais eu preciso comunicar ao paciente? E tem também a questão da transparência com o próprio profissional de saúde. Ele precisa saber que ele está utilizando uma ferramenta de IA ali por trás. Tá?
E tem uma série de outras questões aqui, que é de avaliação de risco. Como é que eu garanto que aquela solução não apresenta riscos que são intoleráveis e que eu não posso seguir com aquela solução? A questão de haver um comitê de IA, inclusive com participação, da coordenação médica. Transparência em relação aos algoritmos que são utilizados. Então, tem bastante coisa que a resolução trata, tá? Agora é o seguinte, como é que a gente aplica este framework? Então, eu mostrei para vocês que a gente tem lá vários estágios de maturidade, a gente tem vários domínios, mas na prática, eu tenho lá uma série de boas práticas, uma série de requisitos. Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço esse processo, tá? A gente recomenda algumas etapas, tá? A primeira etapa é, vamos analisar a maturidade. Deixa eu pegar esse framework, deixa eu olhar requisito a requisito, do estágio 1 até o estágio 5. Deixa eu ver em que estágio eu estou, quais são as boas práticas que eu já tenho, quais eu ainda não tenho. Deixa eu olhar os meus artefatos que eu já tenho de governança de IA, deixa eu olhar para o meu portfólio de IA, o que que eu já tenho de IA dentro da instituição. Então, realmente é uma análise diagnóstica, tá? Feito isso, eu preciso agora definir um plano de ação porque eu tenho uma série de gaps, um monte de coisa para resolver, algumas relacionadas à governança, outras à segurança da informação, outras à segurança do paciente, uma série de coisas. Por onde eu começo? Aí é onde o modelo de maturidade ajuda muito, porque usualmente a gente começa por onde? Pelo estágio 1, tá? E vai implementando, criando este plano de ação, priorizando esses gaps, tá? Obviamente, a gente precisa também de um comitê dentro da instituição que seja o nosso ponto focal para a gente seguir com esse plano de ação. Como tem dentro deste plano de ação uma série de ações diferentes em temas diferentes, algumas coisas relacionadas à capacitação, outra relacionada à segurança da informação, arquitetura, certamente eu vou precisar criar grupos de trabalho para a gente poder seguir com esse plano de ação e criar toda essa estrutura de estratégia, de governança, de avaliação de soluções, etc. Tá? E aí sim, depois que eu crio esse plano de ação com grupos de trabalho, prazos e responsáveis, aí eu começo a executar o plano de ação. É aqui que eu começo a desenvolver artefatos. Então, por exemplo, cara, eu preciso de governança. Eu não tenho uma política de uso aceitável. Eu não tenho uma política que define as minhas regras para ativação ou desativação de soluções de IA. É aqui que eu vou fazer isso. Tá? Cara, eu ainda não tenho um framework para avaliar soluções. Eu posso ter a governança que for, mas se chega, bater um fornecedor aqui na minha porta, sugerindo uma IA, eu vou olhar, aparentemente é super legal, mas como é que eu avalio a qualidade? Como é que eu garanto que está tudo ok? Ah, então isso também vai estar lá no plano de ação, como eu crio este framework. E obviamente vem depois de que eu criei todos os frameworks, que eu criei todo o meu material, estruturei minha governança, eu tenho que divulgar isso, né? Eu tenho lá uma série de regras que eu criei, eu preciso divulgar isso para os meus colaboradores, eu preciso olhar para soluções de IA que eu já tenho hoje para ver se elas estão seguindo essas regras que eu acabei de criar. Eu defini lá um framework de avaliação de soluções de IA, eu preciso olhar para as soluções de IA que eu já tenho dentro de casa e avaliar, eu preciso criar um modelo operacional para isso e divulgar isso fazendo ali workshops, tá certo? Então é assim que a gente tem aplicado este framework, tá? Qual é o principal resultado que a gente tem, né? Aqui são algumas formalizações, lembrando que a ideia não é burocratizar, porque a gente sabe que às vezes é inviável criar inúmeros documentos. A ideia não é criar inúmeros documentos, mas a ideia é criar uma prática, e algumas dessas práticas precisam, obviamente, ser formalizadas, porque se esse comitê muda, as pessoas saem, acabou a governança que a gente tinha criado anteriormente. Então, tem algumas formalidades que a gente precisa, tá? Então, esse framework, a gente pode dividir essas formalidades, né, que podem ser documentos ou até mais de um documento, em quatro grandes blocos. O primeiro dele é direção estratégica, onde eu estou, para onde eu vou. Então, aqui, esse documento, esse bloco, ele define a estratégia de A da instituição. Tá? Então, qual que é o meu posicionamento, as minhas apostas, como é que eu vou me posicionar frente aos meus concorrentes? Como é que eu estou investindo em IA? Eu vou ter uma área específica? Qual que é o meu investimento hoje em IA? E principalmente, que esse é um dos pontos principais aqui da estratégia de IA, qual que é o meu roadmap? Quais são as iniciativas de IA que eu vou produzir ao longo do tempo? Tá?
Mas não é só isso, eu tenho lá a minha frente de execução e controle. Então, quando eu olho para governança, eu preciso ter uma norma, eu preciso ter um documento, uma diretriz que vai me mostrar quais são as minhas políticas, as minhas regras de IA. Aqui é governança. E além da governança, eu tenho a gestão. Uma coisa é governança, que é definir as regras do jogo, outra coisa é a gestão, que é definir como é que eu operacionalizo a minha estratégia de A de acordo com as regras que eu criei na minha governança. Isso a gente tem chamado de AI Target Operating Model, ou seja, é um modelo operacional para implantação de IA. Tá? Então, ele define como é que as coisas vão funcionar, que é o como eu executo. Tá? Como é que essas coisas se relacionam? A estratégia de A direciona como vai ser esse modelo operacional. E esse modelo operacional, ele executa a estratégia. E ele vai gerando valor para a instituição. Mas ele só faz isso? Não, ele precisa utilizar as regras criadas dentro da governança. Por isso que a gente diz que a governança orienta e controla o meu modelo operacional. Mas eu ainda tenho a minha fundação técnica, porque eu já tenho, provavelmente, dentro da instituição, uma arquitetura de soluções digitais, e agora eu preciso garantir que ela esteja, as minhas novas iniciativas de IA estejam aderentes a essa arquitetura. Provavelmente eu vou precisar expandir essa arquitetura de digital, e aí eu crio aqui também, usualmente isso pode ser um documento ou mais documentos, mas eu preciso ter uma definição formal aqui da minha arquitetura. Tá? Um ponto muito importante, pessoal. Tudo isso aqui a gente está falando de IA, mas essa visão aqui é muito importante, que é o seguinte: eu não posso pensar IA como se fosse uma área 100% apartada, sem direcionamento nenhum, porque a estratégia de IA nasce, ela é direcionada pela minha estratégia digital. As minhas iniciativas de IA, idealmente, deveriam estar vinculadas à minha estratégia digital como um todo. Porque eu não posso priorizar lá uma determinada iniciativa só porque ela é de IA, em detrimento a outra estratégia, outra iniciativa que eventualmente não tem nada a ver com IA, mas ela vai ter um retorno muito mais positivo para mim. Por isso que a gente diz que a estratégia digital direciona a estratégia de IA. E, obviamente, que aqui, né, para cima, eu ainda tenho a estratégia da instituição. A mesma coisa vale para a governança, vale para o modelo operacional e para a arquitetura, tá? Eles aqui vão direcionando tudo que eu estou criando especificamente em relação à IA. E eu sempre falo isso, que é para assim, a gente não reinventar a roda. Então, eu tenho lá, por exemplo, eu preciso criar um fluxo de aprovação e de priorização de iniciativas de IA. Certamente eu já devo ter alguma coisa em relação a fluxo de aprovação de iniciativas digitais como um todo. Então, eu só preciso olhar para aquilo que eu já tenho, ver o que eu preciso especializar pensando em IA, por exemplo. O ideal para eu aprovar uma iniciativa de IA, quando é uma iniciativa digital, quando ela envolve IA, é também fazer uma classificação de risco. É algo que não necessariamente eu vou fazer numa solução digital. Qual que é a minha classe de risco? Se eu estou utilizando uma IA que nem é na assistência, ela tem uma classe de risco certamente inferior àquela IA que eu estou usando no processo assistencial. Mas mesmo dentro do processo assistencial, eu posso ter uma IA que só está ali fazendo a transcrição e gerando uma documentação clínica, mas eu posso ter uma IA que, além disso, está fazendo sugestão de diagnóstico, sugestão de recomendações de conduta, né? E aí, ela com certeza tem um grau de risco maior. E pior ainda, aquelas que tomam decisões de forma automatizada, tá? Então, isso certamente é algo que é específico de IA. Então, eu preciso olhar para como eu faço esse meu fluxo de aprovação hoje e criar especializações, pensando em IA. Agora, é claro que muitas situações eu posso aproveitar que eu estou tendo esse olhar para IA e muitas vezes até melhorar como é que está isso aqui, ó. Como é que está isso aqui? Porque a hora que eu começo a olhar, criar essa estrutura, o nosso framework, inclusive, ele direciona para você criar uma super estratégia, uma super governança e tudo mais. Às vezes eu vou ter que olhar lá para o digital primeiro e dar uma organizada lá para depois começar a pensar em IA, tá? Tem bastante coisa para passar se a gente fosse falando aqui um a um, recomendação a recomendação, boa prática, a gente ficaria até amanhã aqui falando.
Mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês em algumas das boas práticas que a gente tem no nosso framework, para vocês entenderem como é que funciona na prática, o que que eu tenho lá dentro de fato desse framework, como é que eu aplico isso na prática. Mas certamente não vai dar para eu falar de todas essas boas práticas, mas a gente fica aí à disposição para tirar dúvidas, para que vocês façam perguntas aí no final também da apresentação, tá bom? Então vamos lá, algumas das boas práticas. Vamos pensar aqui no estágio um primeiro. Lembre-se que a ideia é ir evoluindo, tá? Começando no estágio um, principal objetivo do estágio um é estabelecer as bases, entender o cenário inicial, né, o cenário atual, e mitigar os riscos imediatos com as ferramentas públicas que já estão sendo utilizadas. Pode ter certeza disso. O pessoal lá na ponta já está usando. Como é que eu mitigo isso? Como a gente tem este objetivo dentro desse estágio, tudo que está aqui dentro, todos os domínios, estão direcionados para isso. Existem dependências. Então, eu já começo a criar o meu alicerce inicial. Veja aqui, por exemplo, que dentro do domínio de estratégia e governança, eu já estou começando a criar a minha primeira parte da estratégia, que é a minha visão, ambição de A, e a minha primeira parte da governança, que é as minhas políticas de uso aceitável e minhas políticas de Bring on AI, tá? Quando eu falo de adoção, eu estou inicialmente só fazendo um backlog, é o que a gente chama de estacionamento de ideias, né? Um backlog de ideias. Eu estou olhando o mercado, estou indo em eventos, eu estou fazendo workshops internos para pensar em possíveis iniciativas de IA, tá? Mas eu já também estou começando a fazer uma exploração inicial, já estou começando a pensar em possíveis provas de conceito e já estou, inclusive, definindo uma ferramenta de IA corporativa, porque ela precisa estar muito bem alinhada com isso aqui. Não adianta eu chegar lá na área e falar assim, tá tudo proibido. Eu resolvi o meu problema de usar a IA própria, certo? Tá tudo proibido, ninguém vai conseguir usar nada. O que que vai gerar? Vai gerar o Shadow AI. Então eu preciso ter uma contrapartida, que é, tá, você não pode usar isso, mas tem isso aqui que dá para você usar dessa forma, tá? E tudo aqui vai se direcionando para isso, tá? Então aqui quando eu falo dessas políticas de uso aceitável, qual que é a minha IA corporativa oficial? Quais são as possibilidades que eu posso ou não utilizar a IA? Então, por exemplo, mesmo que eu tenha dentro da minha ferramenta corporativa, mesmo que eu use dentro da minha ferramenta corporativa, tem coisa que eu posso usar e tem coisa que eu não posso usar. Então, eu preciso muito bem definir isso. Eu posso falar que, por exemplo, dados pessoais de paciente você não pode compartilhar ali. Você pode gerar, por exemplo, resumos de dados, você pode melhorar ali o seu e-mail, você pode fazer uma análise aqui, outra ali, com esses tipos de dados, mas você não pode compartilhar dados pessoais, tá? Então, aí é aquele ponto que eu falei: não adianta querer proibir 100%, porque não vai funcionar, vai gerar o efeito Shadow AI, tá? E pense nessa questão das políticas de Bring on AI, que tem uma certa diferença, muitas vezes isso aqui é colocado até junto, dentro de uma única política, né? Política de uso aceitável e política de traga a sua própria IA, tá? Elas realmente têm uma relação muito forte, mas essa daqui é mais voltada para quando eu estou usando uma IA minha, que é um plano que a gente precisa ter para garantir que, se caso o usuário venha fazer isso, que ele faça da forma correta, tá? Aqui ele está mais dentro do lado corporativo, do que eu posso, ó, dessas IAs que eu tenho aqui corporativas, como é que funciona o meu uso, tá? Aí a gente, né, como eu falei para vocês, a questão aqui de definir uma IA, uma ou mais ferramentas de IA que sejam corporativas, tá? A gente tem também ainda no estágio 1 essa conscientização inicial. A gente tem recomendado muito para os hospitais fazerem o que a gente tem chamado de Workshop AI Day. Porque aqui eu já vou ter criado as minhas políticas de Bring on AI, de uso aceitável, e eu posso fazer um workshop para divulgar essas políticas, mostrar o porquê que elas são importantes, quais são os riscos, porque fica muito mais claro na cabeça das pessoas quando a gente mostra exemplos de problemas e de riscos quando a gente não segue essas regras, essas políticas, para o pessoal ver que não é só uma mera burocracia, tá? E junto nesses mesmos workshops, a gente já pode trazer essa visão aqui, ó, de trazer ideias, de criar um estacionamento, um backlog de ideias, tá? Junto com as pessoas, porque aqui eu já estou envolvendo os meus colaboradores, tá? Então, beleza, são os principais pontos aqui quando a gente fala do estágio um. Quando a gente vai para o estágio 2,
Lembra que eu falei que o principal objetivo do estágio 2 é estruturar a governança? Porque o estágio 2 ele já vai olhar para a adoção, ó. Tá vendo que eu já tenho implantação da IA em alguns processos mais pontuais, com a integração, inclusive, do negócio, sempre participando em conjunto. E eu já tenho a criação do meu roadmap de iniciativas de IA. Eu posso sair adotando IA de qualquer jeito? Não. Tá vendo que aqui tem um peso muito grande de requisitos de boas práticas voltados para a governança. É nesse estágio que eu crio aquele documento que eu falei para vocês de governança de IA, tá? Ah, é só isso? Lembrem-se, de novo, estou adotando IA. Eu já preciso ter uma estrutura de ciclo de vida para a implementação dessas IAs, dessas iniciativas todas, um framework para avaliar a qualidade dessas soluções. Eu tenho que ter um mecanismo para validação técnica e clínica no contexto local, porque uma coisa é eu olhar para a solução que o cara tá me trazendo aqui, que esse fornecedor tá me trazendo e que tá maravilhosa a hora que eu olho ali. Cara, a hora que eu ponho isso para rodar, começa a aparecer os problemas. Então, antes de qualquer entrada em produção real, eu preciso ter uma validação técnica e clínica, inclusive utilizando métricas, que são dos pontos mais complicados, né? Com IA hoje em dia, principalmente IA generativa, de definir requisitos para soluções de IA, requisitos de qualidade e requisitos técnicos para avaliar aquela solução no meu contexto local, tá? Então, essa é a ideia, e aí, claro, né, tudo isso vai se conversando aqui com maior capacitação, com melhor arquitetura, infraestrutura. Então, aqui eu já tenho até uma governança de onde essas IAs vão rodar e qual a segurança mínima necessária, plano de contingência para se dar errado, se cair, e toda a minha parte de gestão de dados, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês em relação à governança, tá? Lembra que eu falei a questão ali de autonomia do profissional e autonomia até do paciente. Então, eu preciso definir algumas regras do tipo assim, tá, esse tipo de IA aqui, ela vai precisar de um consentimento do paciente? Vamos avaliar junto com o jurídico, vamos avaliar de acordo com a classe de risco da solução, vamos avaliar de acordo com os tipos de dados que ela captura e o que ela traz de volta para o profissional de saúde, e vamos ver se faz sentido ou não o paciente precisar assinar um termo de consentimento, tá? Ou às vezes não precisa de um consentimento, mas precisa pelo menos de uma comunicação. É o caso, por exemplo, de uma ferramenta de ambiente listening, que eu estou ali ouvindo a conversa e fazendo a transcrição, talvez nesse caso eu preciso, no mínimo, ter um comunicado ali na porta do consultório avisando, olha, aqui eu estou utilizando IA para fazer a transcrição, mas os seus dados não são armazenados na ferramenta, etc, etc, etc. Tá? E quando eu olho para o profissional em relação à autonomia, é aquele ponto que eu falei para vocês. E se acontecer ali durante o consultório, durante uma consulta, do paciente se recusar ou do próprio profissional se recusar? Tá? Como é que vai funcionar o processo a partir daí? E a questão de eu deixar muito claro o human in the loop aqui, que é garantir que o profissional, isso aqui tem muito a ver com a resolução do CFM, que o profissional seja o decisor final e não a IA, tá? Por isso que é muito importante aqueles, vejam como as coisas vão se conectando, né? Aqui eu estou definindo regras, mas lembrem-se lá do framework de avaliação de soluções de IA, que lá eu tenho que ter alguns critérios, alguns requisitos para a solução de IA para que a solução de IA deixe claro para o pro profissional de saúde por que que ele está recomendando aquilo, por que é aquele diagnóstico, por que é aquela conduta, tá? De onde ele tirou isso, mas deixar a decisão para o profissional e não ir lá diretamente no prontuário e colocar a informação lá dentro, tá? Então, esse aqui, né, é o principal documento que a gente gera aqui no estágio 2, que é o documento de governança, e ele tem lá uma série de componentes-chave que precisam ser tratados como parte da governança, tá bom? Lembra que eu falei da questão da seleção de fornecedores, parceiros ou soluções de IA? Eu preciso ter um método bem definido de como é que eu coloco uma solução para dentro de casa. Tá? Então, eu tenho que ter um processo definido de software selection, um processo que eu tenha um framework de requisitos, matriz de decisão, cláusulas contratuais bem definidas, né, com esse meu fornecedor. Imagina o seguinte, o fornecedor utiliza uma base de conhecimento. Isso está acontecendo muito.
cara vai lá, traz uma solução de IA que cospe lá um monte de diagnóstico sugerido, um monte de recomendação de conduta, que a hora que você vai ver, ele está usando uma IA genérica para trazer aquilo. Ele não tem nenhum tipo de base de conhecimento por trás que, de fato, tenha um conhecimento científico por trás para trazer aquelas recomendações. Você vai realmente querer usar uma ferramenta assim? Não é só porque ele está colocando um diagnóstico ali que você vai confiar naquilo. Então, eu preciso avaliar isso. E isso envolve muito essas cláusulas contratuais, inclusive com os meus fornecedores, tá? E vinculado a esse processo de seleção e supervisão de fornecedores, eu tenho que ter esse meu framework de avaliação de requisito, com vários requisitos de boas práticas para soluções de IA. Aqui eu não estou falando boas práticas de governança, estou falando boas práticas de qualidade mesmo, da solução, tá? Aqui a gente tem utilizado muito a certificação da SBIS, a SBIS está criando agora, eu faço parte do grupo, eu lidero o grupo de certificação de software da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e a gente está criando agora uma certificação de IA, que a gente espera publicar ainda esse mês, tá? Essa nova certificação, e lá dentro tem uma série de requisitos que o software, não estou falando a instituição, estou falando o software precisa seguir, em termos de qualidade, tá? E aí, aquele ponto que eu falei para vocês de fazer uma validação no contexto local, tá? Esse framework de avaliação de soluções de IA, ele é complexo porque, assim, né, a questão da complexidade até mesmo da certificação da SBIS, porque tem muitos pontos, muitos domínios aqui relacionados a soluções de IA, a avaliação de qualidade de solução de IA, que são padrão. Qualquer tipo de solução de IA precisa partir disso aqui. Eu preciso ter qualidade dos modelos, das bases de treinamento, dos dados que são utilizados, transparência e explicabilidade. Lembrem-se daquele ponto, por exemplo, será que a hora que eu estou colocando ali um diagnóstico para o paciente, sugerindo um diagnóstico, eu estou explicando para o profissional de onde eu estou tirando aquilo? Será que eu pelo menos estou avisando que aquela informação está sendo gerada por IA? Então, eu preciso ter alguns critérios aqui de transparência, explicabilidade, usabilidade, tá? Monitoramento e avaliação contínua, governança do próprio fornecedor. Eu tenho que avaliar se o fornecedor tem governança. Às vezes o cara não tem nenhum profissional de saúde dentro da instituição e está querendo oferecer uma solução que vai entrar ali na assistência e impactar diretamente no fluxo do profissional de saúde. E ele nem sequer tem um profissional de saúde dentro de casa para ajudá-lo a construir isso, tá? Então, aqui eu olho até para a governança de água do fornecedor. Mas a gente tem alguns domínios aqui, principalmente esses dois, requisitos funcionais e de integrações, que eles sempre vão mudar dependendo da solução, porque são requisitos muito relacionados ao negócio. IA, eu posso ter uma IA que está lá no ciclo da receita, uma IA que está no agendamento, atendimento, outra que está na assistência. Então, os requisitos funcionais, os requisitos de negócio e os de integrações também com outras soluções vão ser diferentes. Então, eu tenho que ter um framework padrão, que envolve principalmente esses 6 domínios aqui, para avaliar qualidade de quaisquer soluções, mas eu preciso garantir que quando eu for fazer de fato a avaliação prática, eu tenha também a inclusão desses domínios aqui, tá bom? Quando eu vou para o estágio 3, né, lembrem-se que aqui a ideia principal do estágio 3 é ter a estratégia digital, né, a estratégia de IA muito bem definida. E aqui eu tenho um modelo de gestão, inclusive, para todas as minhas soluções de IA. Por isso que o principal ponto aqui é a definição e formalização da estratégia, onde eu tenho o meu roadmap de iniciativas alinhado com a estratégia digital e a estratégia da organização, e eu tenho o meu modelo operacional. Tá? O meu modelo operacional, inclusive, envolve uma série de questões que estão aqui em qualidade de projetos e soluções de IA. Eu tenho que ter lá minha listinha, meu inventário de soluções, eu tenho que ter o meu inventário, meu portfólio de iniciativas de IA e ficar gerenciando isso. Tá? Então, aqui a ideia é principalmente criar essa estratégia, esse meu modelo operacional. Tá? Então, aqui, vejam que qual é o principal ponto-chave do meu documento de estratégia. Eu tenho uma série de componentes aqui também, tá? Que vai desde a visão, ó, isso aqui é super importante, que é como é que eu vinculo todas essas iniciativas de IA que eu estou criando aqui com o valor que eu estou entregando para a instituição.
Será que ela está vinculada a um OKR? Será que ela está vinculada a um KPI, a uma métrica de sucesso? Como é que eu avalio isso? Como é que eu vou avaliar o sucesso dessa minha solução? Qual que é o meu posicionamento? Eu vou sempre comprar, eu vou sempre adquirir, né? Ou vou desenvolver internamente? E principalmente qual que é o meu roadmap estratégico de iniciativas de IA, tá? A gestão do portfólio de iniciativas e gestão do inventário de soluções, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a visão, cara, eu tenho um roadmap de iniciativas, mas eu preciso gerenciar isso. Qual que é o status de cada iniciativa? Quando que ela vai ser entregue? E das minhas soluções que já estão, inclusive, em produção? Onde elas estão? Estão em quais áreas? Quais são os recursos funcionais que estão ativos, quais não estão ativos? Eu posso ter uma solução super grande lá, que eu posso ter desativado, por exemplo, recomendações de diagnóstico. E em algum momento eu posso querer ativar isso. Então, eu preciso ter uma governança para isso, certo? Por isso que a gente fala da necessidade do modelo operacional, para operacionalizar toda a gestão da execução da estratégia com base na governança, tá? Mas toda solução, por mais que eu tenha um modelo operacional geral, que define meu plano de capacitação, que define como é que funciona o meu ciclo de vida de iniciativas de IA, o meu fluxo de aprovação, por mais que eu tenha isso de uma forma geral, para quaisquer iniciativas, ainda assim eu preciso de um modelo de gestão da solução. Toda solução de IA vai precisar ter um modelo de gestão daquela solução. Claro, tudo isso aqui depende do grau de risco daquela solução. Não vou burocratizar tudo, mas dependendo do grau de risco daquela solução, eu preciso ter um modelo de gestão para aquela solução, que vai especificar especificamente para aquela solução qual que é a minha arquitetura, como é que, de quanto em quanto tempo, por exemplo, eu vou fazer auditoria e monitoramento, se ela tem necessidade de comunicar ou não o paciente, se ela pode ou não ser inativada temporariamente, quais são as integrações que estão envolvidas, se ela tem aprendizado contínuo e como é que eu vou fazer isso, tá? Por isso que, embora eu tenha lá todo um modelo de governança e um modelo operacional, ainda assim, para cada solução eu certamente vou precisar ter um modelo de gestão daquela solução, tá bom? Então, aqui, né, quando a gente olha lá para o AI TOM, o AI Target Operating Model, que é esse modelo operacional, eu tenho muitos itens aqui, componentes chaves que precisam ser tratados. Agora, de novo, pessoal, cuidado para, nossa, que burocracia, eu vou ter que produzir esses documentos todos? Mais ou menos, tá? Tem algumas coisas que eu preciso sim de algumas formalidades, tem outras que eu preciso da prática, mas eu preciso, no mínimo, saber quais são as boas práticas que eu preciso executar. Tá bom? Então, quando eu falo de modelo operacional, tem aqui uma série de coisas que eu preciso levar em consideração, tá certo? Veja um ponto importante, né? Quando eu tenho aqui mais falando sobre infraestrutura, arquitetura, né, e segurança. Eu já vi algumas situações de eu estou implantando uma solução de IA que ela até chega a quase que substituir o meu prontuário, porque a visão dela é funcionar como um assistente, onde eu transcrevo a documentação do paciente, a conversa ali com a consulta, né, com o paciente, gera uma documentação clínica. Vocês já pararam para pensar que se eu estou substituindo, entre aspas, a interface do meu prontuário original, eu tenho lá um prontuário de mercado, um TASI, um MV, um sistema da Pixel, seja lá qual for. Tá? Eu tenho o meu sistema de prontuário. Ele tem uma interface, ele tem um documento clínico que eu preciso preencher quando eu faço a minha consulta. A partir do momento que eu. Não, agora a sua tela de consulta vai ser essa aqui, nessa outra ferramenta, que é uma ferramenta de IA, assistente de IA, que ele é que vai fazer ali para você e gerar a documentação clínica, e aí a integração vai enviar essa documentação clínica automaticamente lá para o sistema, para o prontuário eletrônico. Você nem vai precisar entrar no prontuário eletrônico nesse momento, tá? Vocês já pararam para pensar que não necessariamente aquilo que eu estou gerando e mostrando para ele na ferramenta de IA é o que está indo para o prontuário? Porque a IA pode gerar uma série de informações lá, que possam inclusive nem estar no modelo que eu tinha definido anteriormente no prontuário, por mais que eu tenha integração, tá? Então eu preciso ter uma transparência muito grande com o profissional para que aquilo que seja exibido na interface dele, olha, é essa documentação que está sendo gerada, é essa documentação que vai estar no prontuário. Porque aí sim eu confio que o profissional não vai precisar voltar lá no prontuário para liberar o documento lá no prontuário também, porque aí não faz sentido essa burocracia de processo.
mas eu preciso garantir que ele tenha visibilidade do que de fato está indo nessa integração, tá? Então vejam a importância de alguns aspectos que parecem muito gerais, né, muito tranquilos, mas que a IA está trazendo algumas preocupações adicionais, tá bom? E aí tem toda ali a minha arquitetura de referência sobre essas integrações, sobre como que vai rodar, em qual plataforma, se eu quero que ela rode, por exemplo, num ambiente meu, os modelos de IA vão ficar no meu ambiente, a aplicação e o banco de dados, onde vai ficar? Então, tudo isso você define aqui nessa arquitetura de soluções, na arquitetura de referência, tá bom? Bom, quando a gente vai lá para o estágio 4, aí é onde a gente olha aquela visão de ter um pensamento AI first. Então, aqui tudo vai estar voltado para isso. Aqui eu já tenho uma liderança mais especializada, aqui eu já tenho IAs mais complexas, por isso que a gente tem aqui essa governança de configurações e retreinamento, e eu tenho uma reavaliação contínua da minha estratégia, tá? Agora, quando eu vou para o estágio 5, eu tenho aquela visão de AI native, geração de conhecimento, e IAs cada vez mais complexas, certo? Bom, pessoal, não vai dar tempo, obviamente, de passar tudo, né? O que a gente tem aqui de boas práticas, tem muito mais coisa do que só isso que eu falei. A ideia era realmente trazer um apanhado geral. E aí eu queria encerrar passando um pouquinho para vocês de como que a gente tem atuado, como que a Focus tem atuado para ajudar as instituições de saúde a implementar tudo isso que a gente está falando. Não só implementar, mas principalmente priorizar. Porque se a gente for implementar tudo, é praticamente impossível de uma vez só, né? A gente tem que priorizar e ir criando ali um plano de ação, tá? Então, o primeiro ponto é realmente esse diagnóstico de maturidade. Para eu saber para onde eu vou, eu preciso saber onde eu estou, né? O que que eu tenho de gap, o que que eu tenho a melhorar, onde estão as minhas possibilidades. Aí, com isso, tem a possibilidade de criar uma estratégia de A, que aí aqui é voltado para roadmap, principalmente, né? Roadmap de iniciativas de A, quais são os possíveis casos de uso, possíveis soluções que eu posso adotar. Aí tem uma questão aqui que uma outra frente de trabalho, que é a estruturação da governança. Então, criar ali toda a parte de regras e políticas, tá? A avaliação das soluções, que isso é uma coisa que está super complexa para as instituições fazerem, que é analisar tecnicamente, clinicamente, a qualidade das ferramentas de IA e dos fornecedores. Como é que eu garanto que eu estou colocando uma IA segura, né, dentro de casa? Capacitação institucional com programas de liderança, equipes clínicas, treinamentos e tudo mais, tá? E gestão da mudança, que aí aqui estou implantando uma solução de IA. Como é que eu garanto que o projeto, né, vai ter aderência? Como é que eu faço a gestão dessa mudança e gestão integrada desse projeto, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Não sei se a gente tem mais um tempinho aí, que isso é para o pessoal fazer eventualmente alguma pergunta. Mas de qualquer forma, eu fico à disposição aí, pessoal, para quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Luiz, a gente teve aqui a primeira pergunta que foi do Carlos Sacomani. Ele perguntou como agir, já que muitos dispositivos terão IA embarcado. Por exemplo, tomógrafo que já vem com vários algoritmos de IA embarcados. É. A grande maioria desses dispositivos médicos que possuem algum tipo de software embarcado, eles já têm uma regulamentação, inclusive via Anvisa, porque até mesmo quando ele não está embarcado, dependendo do tipo de solução, ele pode ser considerado pela Anvisa como um software as a medical device, como um dispositivo médico por si só. Só, mesmo ele sendo só um software isolado. Mas esses que geralmente estão embarcados dentro de um dispositivo médico, ele já tem, inclusive, regulamentações, tá? Mas todo este processo que eu falei de governança, de estratégia, eles também estão dentro. Eles também são iniciativas de IA, tá? Eu posso, inclusive, ter, por exemplo, uma solução super robusta. Prontuários eletrônicos hoje em dia estão fazendo isso. Eu tenho um ERP e lá dentro daquele ERP eu tenho uma solução de IA, tá? Mas eu preciso fazer todos esses critérios de avaliação da mesma forma, tá? Agora, claro, tudo depende do grau de risco que aquele tipo de solução está trazendo, tá bom?
E o Cristiano perguntou: hoje vemos um crescimento do uso de IA generativa, como o ChatGPT e Google Gemini, entre outros, dentro das instituições de saúde, muitas vezes de forma liberada ou pouco controlada. Na opinião de vocês, isso é um avanço necessário ou é um risco relevante? E quais práticas reais vocês têm visto para equilibrar inovação com governança, segurança e controle de acesso? Esse aqui é aquele ponto que eu falei no início, né, da apresentação, de o pessoal utilizar IA própria, né, e às vezes até mesmo da própria instituição, que às vezes está lá liberado, né, não é uma IA corporativa, mas está lá liberado para o pessoal usar. Eu vejo das duas formas, tá? Eu vejo também como um avanço necessário, mas também como um risco relevante. Eles são as duas coisas. O ponto é o seguinte: a IA tá aí, tá todo mundo usando. Por isso que lá no estágio um a gente já colocou essa questão das políticas, né, e regras para usar adequadamente, porque proibir não vai funcionar. Não adianta chegar lá, tá tudo bloqueado. Você vai bloquear, ok. Tá bloqueado. O ideal é, inclusive, isso, é você ter uma ferramenta corporativa autorizada e ela estar liberada, as demais bloqueadas. Porém, mesmo que você bloqueie, ainda assim há a possibilidade do cara chegar lá com o celular dele, usando a rede dele e se conectando numa IA dele. Por isso que tem a questão ali das políticas também de IA própria, né? Do Bring Your Own AI. Tá? Então, os dois pontos são importantes. Sim, é um avanço, as pessoas vão usar, é uma realidade que já tá acontecendo, mas eu preciso também tomar esse cuidado com a governança e segurança desse tipo de solução. Tá? Legal. Ah, eu É, vi que você já colocou aqui o link, né? Que isso é para o paper. Você quer falar um pouquinho do paper? a gente compilou, fez um white paper, trouxe um pouco da parte do porquê é importante você estruturar, os riscos que você corre se você não estruturar, e montamos esse paper para vocês. Podem baixar, podem compartilhar, e tudo que o Luiz também apresentou aqui vai ficar salvo no YouTube. Reforço também que a Fox está sempre à disposição. No final do paper também tem o e-mail do Luiz e nas nossas redes sociais vocês podem entrar em contato com a gente. O Cristiano divulgou aqui uma comunidade exclusiva de IA na saúde. Então, também para depois, quem Legal, legal, muito bom. quiser conhecer. Ah, Nilza, obrigado. Bom te ver aqui. Tô vendo aqui o comentário da Nilza. E super Acho que tem obrigada, alguém Luiz. com a mão levantada aqui, né? É alguma pergunta? Acho que o Deixa Guilherme. eu ver. Eu não sei se o microfone está habilitado. Acho que teria que enviar ali no chat, tá, Guilherme? Se tiver alguma dúvida. É melhor enviar no chat esse modelo de webinar. Mas queria agradecer a todos, pessoal, pela participação, por estarem aqui com a gente. De novo, acompanhe as nossas redes sociais, fazer um convite também para quem vai estar daqui a mais ou menos uma semana na Hospitalar. A Folks vai estar lá, o Luiz vai estar lá, a gente está no stand B 108. Vocês são super convidados para dar uma passadinha, tomar um café com a gente. E mais uma vez, obrigada pela presença. Um ótimo final de semana para todo mundo. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Fico aí à disposição, tá? E encontro vocês lá no Hospitalar, para todos que forem, a gente se encontra lá, tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.